Razão número 19. Não permite a interpretação definitiva da Bíblia. A doutrina da sola Escritura não permite a interpretação definitiva de nenhuma passagem bíblica. Como temos visto, a sola Escritura supõe que basta uma Bíblia como regra de fé para se obter a verdadeira interpretação de qualquer passagem bíblica simplesmente comparando este verso com o restante da Bíblia. Na prática, contudo, o remendo saiu pior que a fratura, pois acaba por impedir que o crente possa chegar a uma certa e definitiva interpretação de qualquer passagem bíblica. O protestante, na verdade, interpreta a Bíblia mais a partir de uma opinião subjetiva que de uma verdade objetiva. Por exemplo, digamos que o protestante A estudou a determinada passagem bíblica e chegou à conclusão X. O protestante B estudou a mesma passagem, mas concluiu Y. Então, o protestante C estudou a mesma passagem dos outros dois, mas chegou a uma interpretação Z. As interpretações X, Y e Z são contraditórias. Entretanto, cada uma acha que chegou à verdadeira interpretação bíblica porque cada um estudou e comparou a Bíblia pela Bíblia. Existem agora somente duas saídas para estes três protestantes. 1. Todos estão errados. 2. Somente um está correto. Três interpretações contraditórias jamais podem estar simultaneamente corretas. O problema aqui é que, sem haver uma autoridade infalível que diga qual das três interpretações é a verdadeira, objetivamente verdadeira, não há meios para se saber qual das três é a correta seguramente. Cada protestante está, portanto, em meio a uma interpretação pessoal baseada meramente em opinião pessoal. Estudos e mais estudos são vãos. Cada protestante torna-se com isso sua própria autoridade final, ou seja, seu próprio Papa. Na prática, o próprio protestantismo nos mostra que este raciocínio é verdadeiro. Pelo fato de somente a Bíblia não ser suficiente como regra de fé, se fosse, todos os protestantes concordariam em interpretação. Cada denominação tem que se render e aderir fixamente às suas próprias interpretações bíblicas. Logo, se existem várias possíveis interpretações da Bíblia, nenhuma é de fato definitiva. E se não há interpretação definitiva da Bíblia, o protestante não tem como saber se sua interpretação é verdadeira ou falsa. Uma boa comparação seria com a lei moral. Se cada um pudesse determinar por sua própria opinião o que é certo e errado, não restaria nada mais que um relativismo moral, e cada um fixaria seus próprios padrões morais. Entretanto, Deus definiu leis morais absolutas para nós, em adição às que conhecemos pelas leis naturais, e por isso podemos analisar cada ato e reconhecer se é moralmente bom ou mau. O mundo seria impraticável sem moral absoluta. Cada denominação protestante afirma, lógico, que possui a verdadeira interpretação bíblica. Todas fazem isso. Se não fizessem, perderiam membros. Entretanto, se afirmam que possuem a verdadeira interpretação bíblica, em detrimento às demais, então está se autoproclamando autoridade final. O problema aqui, se os leitores ainda não notaram, é que este detalhe viola o princípio da sola Escritura, que rejeita qualquer autoridade final que não seja a própria Bíblia. Cheque mate. Por outro lado, se uma denominação reconhece que sua interpretação bíblica não é mais correta que a de outra, então voltamos ao eterno dilema. Qual interpretação está correta? Existe alguma, então, que está correta? E se todas são falsas? Nosso Senhor disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O problema aqui é que cada denominação, na prática, afirma possuir a única interpretação correta. Conclusão: milhares de interpretações corretas diferentes que resultam em uma total impossibilidade de se conhecer a real e definitiva interpretação a uma passagem bíblica qualquer. Em outras palavras, nenhuma seita protestante pode dizer a autoridade está aqui em relação a uma interpretação bíblica. Razão número 20. Falta 7 livros na Bíblia protestante.
A doutrina da sola escritura não permite a interpretação definitiva de nenhuma passagem bíblica. Para sua decepção, os protestantes são culpados de violar sua própria doutrina. A sola escritura proíbe que algo seja acrescentado ou subtraído das escrituras. Porém, os protestantes retiraram 7 livros das escrituras do Antigo Testamento, assim como porões de outros 2. Estes são erroneamente chamados de apócrifos, não autênticos, pelos protestantes, e de deuterocanônicos, segundo o cânon, pelos católicos. Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, partes de Daniel e Esther. Defendendo o seu cânon incompleto, os protestantes apresentam alguns argumentos, tais como 1. O cânon menor, chamado cânon farisaico ou palestinense do Antigo Testamento, foi aceito por Jesus e seus apóstolos, pois eles nunca citaram nenhuma fonte de livros deuterocanônicos. 2. O Antigo Testamento foi fechado no tempo de Jesus, e este era composto pelo cânon menor. 3. Os próprios judeus aceitaram o cânon menor no Sínodo de Jânia ou Javiné em 90 d.C. 4. Os livros deuterocanônicos contêm doutrinas antibíblicas. Vejamos cada um destes argumentos. 1. Sobre este, que Jesus e seus apóstolos aceitaram o cânon menor, um exame das citações neotestamentárias do Antigo Testamento demonstrará a falácia. O Novo Testamento cita o Antigo cerca de 350 vezes, e em aproximadamente 300 destas, 86%, foram retiradas da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, largamente usada no tempo de Cristo. Essa versão, a Septuaginta, continha os deuterocanônicos. Não há razão para dizer que Jesus e os seus discípulos aceitaram um cânon menor, quando, na maioria das vezes, utilizaram fontes do Antigo Testamento que continham os deuterocanônicos. Tomemos o exemplo de Paulo, cujas cartas missionárias eram dirigidas a regiões fora da Palestina. Deve-se notar, por exemplo, que seu sermão em Antioquia, na Psídia, presumiu um conhecimento entre seus ouvintes da Septuaginta, e uma vez que a comunidade fora formada, o conteúdo de suas cartas a estas era baseado na Septuaginta. Obviamente, Paulo, assim, não rejeitava, mas se utilizava do cânon maior, com os livros deuterocanônicos. Além do mais, é errado dizer que estes livros não foram citados do Novo Testamento, e que tal citação deve ser pré-requisito para a canonicidade de um livro bíblico. Algumas fontes dizem que os deuterocanônicos são citados no Novo Testamento no mínimo 150 vezes. Acrescidos a isto, livros do cânon menor, como Eclesiastes, Abdias e Esther, não são citados por Jesus ou seus apóstolos, e nem por isso os protestantes retiraram-nos do seu cânon. Obviamente, este argumento não serve para determinar a canonicidade de um livro. 2. A evidência histórica mostrará que o argumento protestante de que o cânon do Antigo Testamento foi fechado no tempo de Jesus é falso. Primeiro, que não havia nenhum cânon palestino oficial, pois existia, neste tempo, 3 cânons em circulação, além da Septuaginta. Segundo, as evidências mostram que o judaísmo durante os últimos 2 séculos antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo não era uniforme em seu entendimento sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados. Existiam muitas opiniões dentro e fora de Israel sobre esta questão. 3. Usar o Sínodo de Jânia para justificar o cânon menor é problemático por algumas razões. A. Tal decisão, tomada cerca de 50 anos após a morte de Cristo, não tem relação alguma com o cânon dos livros cristãos, pois os rituais veterotestamentários, como não comer carne de porco, não têm relação com o cristianismo. B. É questionável se de fato este sínodo possuiu uma visão definitiva e autoritária sobre o cânon do Antigo Testamento das Escrituras, pois a lista continuou a variar dentro do judaísmo até o século IV d.C. C. O sínodo foi, de certo modo, formado
devido à polêmica contra a seita dos cristãos. Portanto, em total oposição ao cristianismo. Estes judeus aceitaram o cânon menor porque os cristãos aceitavam o cânon maior da Septuaginta. D. As decisões deste sínodo representaram a decisão de apenas um ramo do judaísmo farisaico, o da Palestina, e não do judaísmo como um todo. 4. Por fim, para os protestantes afirmarem que os deuterocanônicos possuem doutrinas antibíblicas é decididamente um caso de insegurança dogmática. Esta conclusão foi tomada porque os reformadores claramente eram antagonismo com a Igreja Católica. Tomavam a Bíblia a priori como um livro de doutrinas protestantes. Descartaram os deuterocanônicos porque continham doutrinas católicas, como 2 Macabeus 12, 42, 46, que claramente baseia a oração pelas almas do purgatório. Santo foi e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seus pecados. Lutero, claramente, quis retirar também do Novo Testamento livros como o Apocalipse, Hebreus e Tiago, este merecendo o nome de Epístola de Palha, onde nada de evangélico é encontrado. Isso devido, sem dúvida, ao fato de que Tiago afirmava que somos salvos pela fé e pelas boas obras, Tiago 2, 14 e 26, refutando a doutrina recém-criada por Lutero de que somos salvos somente pela fé, sem participação das obras. Lutero foi convencido por seus correligionários a não retirar mais este livro da Bíblia. Além deste fato acima, existe o testemunho histórico da continuidade do cânon bíblico. Enquanto vimos que existiam disputas em relação ao cânon bíblico, duas considerações são evidentemente verdadeiras. A. Com certeza, os deuterocanônicos eram usados pelos cristãos do primeiro século, a começar por Jesus e seus apóstolos. B. Desde que foi definido o cânon do século IV, não vemos mudança alguma em relação ao conteúdo da Bíblia. Na prática, a única disputa que surgiu após este evento veio com a Reforma Protestante somente no século XVI, que decidiram que poderiam simplesmente lançar no lixo a continuidade de 11 séculos do cânon bíblico em sua existência formal e 15 séculos de existência prática.